essa videoaula aqui eu vou falar um pouquinho do que é empreendedorismo, né, gestão de negócios, como você administrar aí a sua empresa, você que, né, a galera aí jovem, né, que está querendo ser dono do seu próprio negócio. Eu acredito que tem, claro, para você ter sucesso, nem tudo são flores, né? Por isso que aqui eu vou citar alguns casos, alguns pilares obrigatórios aí que você tem que fazer aí para que a sua empresa ocorra muito bem. Então, essa gestão de negócios que eu vou passar, a gente pode estar aqui nesta videoaula, eu vou estar passando para vocês no geral o que é, mas eu posso dividir ela em vários tópicos. Bom, o que é, vamos já fazer a introdução. O que é gestão de negócio? Gestão de negócio é o quê? Trabalhar esse assunto, trabalhar o pilar-chave para o sucesso, né? O que você vai ter em mente? Eu quero abrir uma loja de roupas, eu quero abrir um mercado, eu quero abrir um restaurante, uma lanchonete, hoje, né, hamburgueria, os fast foods aí que fazem muito sucesso. Então, assim, para você alcançar aqueles resultados que você almeja ter e crescer, claro, tem um trabalho árduo, trabalho responsável aí para você que ela venha o quê? Ser saudável e lucrativa. Bom, vamos lá entender um pouco. Tudo que você precisa saber sobre a gestão de negócios, o que é de importância e quais os pilares obrigatórios para trabalhar do jeito certo, sem segredos. Ou seja, você vai trabalhar de uma forma que se encaixe dentro daquilo que você colocou ali em pensamento, que você quer colocar em prática. Então, para deixar bem claro, desculpa, esse assunto nós vamos abordar de seguintes pontos. O que é gestão de negócio, toda a sua importância e os principais pilares obrigatórios no negócio. Então, vamos lá? Então, vamos lá. Gestão de negócio de forma prática e simples trata-se de um conjunto de atividades e processos utilizados para administrar, né, a empresa de forma eficiente, eficaz. Ou seja, são as práticas e estratégias que visam planejar, organizar, liderar, controlar as atividades empresariais. Ou seja, você tem que, né, nessa questão de você estar montando, né, o seu próprio negócio, você fala assim, pô, é simples. Sim, pode ser simples da maneira que você visualiza ali, que você tem a sua visão. Mas é claro que com todas essas, né, planejar, organizar e liderar, você tem aí já meio caminho andado, né? Sempre, claro, atingir os objetivos, garantir o sucesso da sua organização, da sua futura empresa, do seu futuro negócio. Claro que, do mesmo modo, a gestão de negócios envolve diversas áreas e aspectos da empresa, como finanças, operações, recursos humanos, marketing, venda e entre outros. Eu acho assim, como as finanças e o marketing essencial para o quê? Para você controlar o que entra, o que sai e o marketing, você fazer a divulgação, né? Professor, mas como que eu vou fazer tudo isso sozinho? Claro, sozinho é aquilo que eu falo, dificilmente você consegue trabalhar sozinho. Você sempre vai ter que ter ali os seus braços para que você, para que a empresa comece a caminhar aí, né, para o futuro sucesso. O que engloba isso? A tomada de decisões, estratégias, alocação de recursos, gestão de pessoas, processos, além do mais, o monitoramento e avaliação do desempenho, né, dos processos, né? Do mesmo modo e no mesmo ponto de vista, a gestão de negócios, ela é responsável, né? Ela é responsável por trabalhar a liderança de equipe. Ou seja, se você for montar uma empresa que tenha um ou vários funcionários, você vai ter que ter uma liderança bacana, né? Então é o seguinte, para definir as metas, são os objetivos, né? Se você tem as metas e objetivos, e, desculpa, elaborar todo o processo. Então vamos lá. Vamos elaborar o plano de ação. Qual que é o plano de ação? Gerenciar recursos, né? Gerenciar recursos financeiros, supervisionar as operações e tomar as decisões estratégicas. Ou seja, você já tem que ter um plano de ação do que você quer para o seu futuro negócio, sua futura empresa, ou até mesmo você for administrar uma empresa. Você já tem que ter como se diz, essa regrinha básica aí que envolve, né? Aí você tem que ter a capacidade de liderança, habilidade de análise e planejamento,
conhecimento de mercado em que a empresa vai estar atuando, tanto a sua empresa, que também digo, quanto a empresa que você for prestar serviço. Ou seja, tudo aquilo que você vai fazer tem que ter um planejamento. Além do planejamento, toda a estratégia, certo? Então lá, por que a gestão de negócios é fundamental para o sucesso de todos os tipos de empresa? Ela tem que trazer muitos benefícios e trabalhar pontos essenciais. O que aliás, desculpa, o que é e o que vamos falar sobre isso. Toda a importância de gestão de negócios permite que você venha definir, planejar objetivos claros para a empresa. Ou seja, estabelecendo metas específicas, né? E você, como se diz, eu falo assim, as metas específicas e mensuráveis, cuja o quê? A medida pode ser determinada, né, ou determinante para aquele negócio. Bom, ela fornece diretrizes necessárias para que você orienta a organização na direção certa de garantir que todos estejam trabalhando em busca do mesmo resultado. Ou seja, você tem que ter uma equipe aí que tenha foco, né? Que está todo mundo focado no mesmo objetivo, né? Porque senão, se você não tiver uma equipe que esteja focada no mesmo objetivo, que todo mundo está na mesma vibe ali, vamos trazer, né, uma linguagem mais aí para a garotada aí para você, né, que está aí visando o mercado, né, de negócios, você tem que ter uma equipe que está na mesma motivação, na mesma vibe, na mesma energia, para que tudo venha como se diz, venha tudo dar certo, né? Então vamos lá. E através dessa gestão adequada de recursos, processos, pessoas, é possível que aumente a eficiência operacional da empresa. Isso significa o que, Anderson? Significa utilizar de forma inteligente recursos disponíveis, reduzir, principalmente como toda empresa visa, reduzir desperdícios e otimizar, ou seja, aprimorar, melhorar processos de produtividade, resultando em maior rentabilidade, competitividade. Tudo isso envolve, né, o que? Uma organização. Se você não tiver essa organização, que seja, já não é o mesmo caminho. Então, ou seja, se você tem uma equipe que visa, né, que você põe ali na liderança, olha, nós precisamos, primeira coisa, reduzir desperdícios, otimizar tempo, aprimorar, melhorar processos, que envolve todo um contexto ali, né, para que venha-se o quê? Análise de... Desculpa. Aí vem a gestão de negócios, ela também envolve análise de dados, informações financeiras, estudo de mercado, isso é principal para que você se saia bem ali, né? Você tem que estudar o mercado, o que é melhor o que está sendo o melhor nesse momento para o mercado. Está sendo a parte têxtil, a parte de alimentação, a parte agropecuária, uma determinada função ali que você vai trabalhar, com o que você vai trabalhar dentro dessas questões. Então você tem que analisar bem o mercado para você não... aonde ou você for prestar serviço ou aonde você vai montar o seu negócio, você também tem que visualizar o mercado, né? E, claro, ter ferramentas que venham auxiliar você na tomada de decisões fundamental. Isso permite que os gestores, né, da sua empresa já vão pensar no negócio grande aí, cara. Vamos pensar no negócio grande, que você, claro, a gente tem que sempre pensar lá na frente, pensar alguma coisa grande. E que você tenha os gestores que tenham uma visão clara do cenário atual, que avaliam os riscos e oportunidades, façam escolhas mais acertadas para o futuro da empresa. E que o ambiente do negócio, desculpa, que o ambiente de negócio esteja em constante evolução, com novas tecnologias, tendências do mercado, como eu citei, mudanças regulatórias, que isso você tem que estar sempre atento, né? Como aquela questão de, vamos supor, se você vai trabalhar com alguma coisa específica, tem sempre as normas e regras que você tem que seguir. Aí vem, né, a gestão de negócios, ela capacita a empresa a se adaptar a essas mudanças, identificando novas oportunidades, ajustando estratégias, garantindo a sobrevivência e crescimento do cenário competitivo, né? Como também envolve a gestão de recursos humanos, ela ajuda a atrair, desenvolver e reter talentos.
Como assim? Ela tem que atrair, a sua empresa ela tem que ser uma empresa atraente, que venha, né, como se diz, pô, eu quero trabalhar na empresa X, eu quero trabalhar naquela empresa Y, né? Por quê? Porque ela é um atrativo. O que que ela atrai? Pô, lá é legal, o ambiente de trabalho é legal, o ambiente de você lidar com as pessoas é humanizado, é uma empresa que valoriza o funcionário, né? Não o funcionário, hoje eu digo o colaborador. Então, com tudo isso, faz parte de uma boa gestão. Se você tem uma boa gestão, você está administrando a sua empresa legal, bacana, pô, isso rende uma maior produtividade, né? Um clima organizacional muito bacana, positivo e melhor desempenho para a empresa, ou seja, todo mundo ganha, né? E com tudo isso, a gestão de negócio também é fundamental para garantir que a empresa opere de forma eficiente, alcance seus objetivos e se adapte às mudanças. Pô, mas como assim? Se o meu segmento é esse, eu vou ser sempre dessa forma? Não, o mercado ele vai mudando. Hoje você vê que é igual a internet, né? Ah, o momento é esse, o momento é isso, o momento é aquilo. Então, assim, você também vai ter que ser meio que aí, né, um camaleão, vai ter que mudar um pouquinho aí, né, as cores, né? Você vai ter que mudar um pouquinho também, você vai ter que seguir o mercado. Por isso que aquele negócio, a pesquisa de mercado é muito importante para isso. E claro, e isso vai promovendo um crescimento bem sustentável, bem bacana dentro da sua empresa. Além de tudo, você tem que proporcionar uma base sólida para a tomada de decisões estratégicas, maximização dos recursos e criação de valores para os clientes, impactando diretamente nos resultados de negócios e de sucesso de negócios, né? Bom, eu coloco aqui sempre os pilares de gestão bacana, né? Que são a missão, visão e valores. Isso a empresa tem que ter. Qual que é a missão? O que que significa missão, Anderson, professor? O que que significa? Bom, a missão da empresa é o quê? O que que ela faz? A missão representa o propósito da empresa, ou seja, a razão dela existir. Ela vem relacionada diretamente com o ramo de atuação e o produto e o serviço que você vai ofertar para o mercado. Então ela tem que ter. Por que que existe uma empresa? Ah, eu vou montar por montar? Não, eu quero montar porque eu quero fazer um diferencial no mercado. Eu quero apresentar o meu produto e eu quero que ele seja, mesmo que o meu produto seja ofertado, ele vai, como se diz, ele vai ser o diferencial no mercado. Então você tem que ter uma missão. Já a visão de valores, o que que ela faz? Ela indica onde a empresa deseja estar, né, ou chegar no futuro, seja aquilo que faz o negócio continuar existindo. Então essa é a visão. Pô, daqui tanto tempo eu quero que minha empresa ela esteja num patamar bacana, né? Então essa é a questão que você vai saber o porquê é a visão, a você ir um pouco lá à frente. Os valores, quais são os valores? Esses são os valores, por fim, né? Os valores são os princípios e a conduta que a empresa deseja seguir para alcançar os objetivos traçados, ou seja, é o como fazer. Como que a gente vai fazer para chegar lá na frente, qual que é os princípios, né, e a conduta da empresa. Então, essa missão, visão e valores são os conceitos estratégicos da empresa. Ou seja, vamos lá, ou seja, elas fazem parte do planejamento estratégico do negócio no dia a dia. Ela é uma bússola, né? Então, toda essa parte faz aí que uma bússola, ou seja, ela vai te dar um norte, né? Sempre para que você venha orientando os caminhos para buscar resultados. Em outras palavras, né? Vamos lá, ajudam a definir a direção estratégica da empresa. Aí nós temos a cultura organizacional, basicamente representa os valores da empresa para todas as pessoas fazerem parte dela. Em outras palavras, é a manifestação dos valores de uma empresa, seja ela o reflexo da ética, valores e moral que a empresa possui e que ela guiará nas decisões, preparar a empresa para o futuro e assim orientar de uma forma natural aos caminhos a serem seguidos. A cultura organizacional é muito importante, que a empresa ela tem uma cultura de organização, isso que vai atrair as pessoas que queiram trabalhar, que queiram negociar com você. Então isso, a cultura de organização, aquela empresa lá para trabalhar, eles são bem chato, mas por outro lado, eles são muito organizados, né? Eles têm uma estratégia de trabalho muito bacana.
cobram, sim, cobram, né, para ter uma organização perfeita. Então, assim, é uma empresa legal, bacana de se trabalhar. Por isso que eu falo, toda empresa que tem essa questão de planejamento e cultura organizacional é uma empresa que dificilmente vem acontecer o que a gente vê em muitas empresas, a falir, né? Então, a organização é o principal de tudo isso, onde aquilo que os colaboradores consideram importante, aplicam no seu cotidiano. De mesma forma, podemos dizer que de maneira que ela define a maneira que a empresa conduz os seus negócios, ou seja, como lidar com seus públicos de interesse, parceiros e clientes. Um dos principais objetivos da cultura organizacional é fazer com que o ambiente de trabalho seja propício, agradável. Porque se você tem um ambiente desagradável, ninguém vai querer trabalhar, ninguém vai querer fazer essa parte, certo? Bom, basicamente isso faz com que os colaboradores sejam sempre motivados e produzem mais todos os dias, ou seja, você tem uma vontade de ir lá para a empresa, olha, pô, eu gosto muito de trabalhar. Claro que eu falo assim, que tem muita, eu acho que assim, ninguém gosta de falar, adoro trabalhar. Se você perguntar aí para 10, 9 vai falar assim: ah, eu não gosto de trabalhar, mas gosto de trabalhar porque é aquele negócio, né? Você trabalha, você recebe pelo aquilo que você trabalha. Mas o clima da empresa, o clima entre os colaboradores, quando é bacana, você tem o prazer de trabalhar. E realmente eu sempre falo, fazer aquilo que gosta. E de repente, dentro da sua visão de negócio, dentro da empresa, você tem um prazer maior de trabalhar. Então vamos lá. Ao mesmo tempo, ela permite se adequar durante a execução de um plano de forma coerente, acertativa, um plano estratégico bem desenvolvido, que a empresa venha, né, que isso seja ela tem que desempenhar esse papel que é fundamental para o crescimento e o sucesso da empresa. Porque ela mostra de forma de responder às oportunidades, os desafios, além de ajudar a criar diferenciais competitivos, né? De forma prática, o que? É um conjunto de práticas focada para maximizar o potencial das pessoas ou de cada indivíduo. Ou seja, preparar, ter relações com práticas adotadas para estudar, entender, valorizar o capital humano das empresas. Ou seja, valorizar o funcionário, valorizar o ser humano que está trabalhando com você ou prestando serviço. E, entre outras palavras, é cuidar e valorizar o colaborador. Se você não cuida dele e não valoriza ele, você acaba perdendo ele para outra empresa, né? E ainda mais você tem que preparar, claro, os resultados e objetivos do seu negócio, seja eles alcançados diariamente, apesar que o assunto ser muito relacionado aos recursos humanos, abrange o quê? Logo, você tem uma responsabilidade com os líderes da empresa e gestores de cada área e de cada departamento. O que é isso aí, professor? Pô, se você não tiver uma liderança que saiba lidar com pessoas, que saibam lidar com seres humanos, fica complicado. Você não sabe conduzir, você não sabe fazer, lidar com as pessoas, a forma de você tratar. Hoje o colaborador já fala, ele está ali para colaborar, né? Antigamente não, era mais diferente, era quase que, né, meio ali uma ditadura, o encarregado mandava. Não, não, o colaborador hoje colabora, né? Então não é mais o funcionário, eu falo que é o colaborador. Ele colabora com a empresa, né? É claro que o resultado disso é a remuneração que ele recebe ali, né? Bom, vamos lá. Aí com isso vem o resultado para garantir superar a satisfação e expectativa dos clientes, com planejamento financeiro que consiste em uma projeção de receitas e despesas para um determinado período e, além disso, analisa todos os cenários projetados e estabelece metas com base nestas informações. Entre outras palavras, o que podemos falar? Será que será ela que aponta, né, as diretrizes para o seu negócio rentável através de um conjunto de ações, ferramentas e controles que buscam entender, mais uma vez, organizar, gerenciar os recursos e planejamento financeiro empresarial, com o objetivo principal é garantir que sua empresa tenha dinheiro suficiente em caixa para ter uma vida saudável. Claro, você tem receitas e despesas,
Então você tem que ter essa organização, né? Ó, o que eu recebi e o que eu tenho que pagar. Claro que tem que ter tudo dentro de um controle, por isso que eu falo, ninguém trabalha sozinho, né? Você tem que ter uma equipe para liderar a sua mão de obra ali, você tem que ter um pessoal que faça, né, a parte financeira, entradas, saídas. Então, assim, você tem que ter ali para ficar o quê? Para ter um caixa saudável, um dinheiro de reserva, porque, claro, sempre aparece aí os percalços, sempre aparece alguma emergência, que isso é normal de acontecer, né? Então, isso visa o quê? O crescimento constante, né? Gerenciar todos os aspectos, projetos, como os recursos necessários disponíveis para pessoas e equipes, prazos, ferramentas, orçamentos, andamentos de resultados e obtido muito dentro desses pontos aí que eu fui sinalizando, né? Então vamos lá, da maneira que será possível analisar de perto cada parte, cada projeto e garantir resultados esperados ao longo do trabalho. Né? Os resultados vêm com o trabalho eficiente, com o trabalho organizado, toda aquela questão que eu falei lá no começo, né? Então, essa questão de você monitorar, eu vejo muito bem assim. Vou citar um caso de uma empresa que eu trabalhei, né, na área da medicina ocupacional. O dono da empresa, ele era ligado a todos os setores, né? Engraçado que acontecia isso. E eu falei assim, nossa, mas uma empresa dessa grande, né, média, de média grande, como que o dono da empresa ele poderia estar sentado na cadeira dele lá e tipo pedindo, né, para os seus gestores apresentar resultados, trazer as planilhas, mas não, ele fazia questão de ir em setor para saber como que estava o andamento. Ele mesmo falava para mim, como eu tinha acesso direto com ele falava assim, Anderson, uma vez eu questionei, né? Eu falei assim, doutor, mas eu vejo o senhor sempre aqui no setor, sabe? Ele falou assim, Anderson, aprenda uma coisa, o olho do dono engorda o gado. Então, ou seja, eu ali diretamente com o colaborador, ele vai me passando quais são as dificuldades. Os gestores também estão me passando, estão fazendo a liderança, mas, por outro lado, eu estou ouvindo o colaborador também, que isso é de suma importância para mim, né? Então, esse é um gerenciamento legal que eu achei muito bacana, eu aprendi muito nesta questão. Então, assim, você tem que analisar, monitorar as estratégias, ações, processos, pessoas relacionadas às atividades de marketing, que o marketing é principal fator para a sua empresa crescer. Claro que a parte financeira é essencial, porém, o marketing é o que vai mostrar a sua empresa para o mundo, né? Para o mundo dos negócios, né? Então, assim, a sua divulgação do marketing, ela tem que agregar ao valor do mercado e seus consumidores, seja aquilo que você for trabalhar. Bem, como atingir metas, objetivos de negócio. Com essa gestão, a gente pode identificar, encontrar maneiras de atender demandas e oportunidades identificadas. E bem como trabalhar possíveis falhas e ameaças, que sempre tem os riscos, né? Do que você está errando, para não errar, para não cometer os erros e atender, claro, sempre a demanda, porque se o seu marketing fizer um marketing bacana, esteja preparado para o crescimento, né? E continue assim, crescer e manter, né? Então, você tem que saber que você também vai estar no mercado que vai estar ali sendo disputado. E seus fornecedores, né? Que você, como se diz, a forma, e você também tem que ir atrás de fornecedores, dependendo o que você trabalha. Geralmente, toda empresa ela tem os seus consumidores e os seus fornecedores. Então, vamos lá. Em poucas palavras, vamos para a parte de contabilidade. A contabilidade é a ciência que estuda e registra e interpreta informações financeiras da empresa e as atividades que afetam a administração econômica. Na prática, ela auxilia os processos de administração da empresa, todas as informações, relatórios que orientam os gestores a seguir determinados caminhos para ter mais lucratividade e sucesso no negócio. Tudo conforme as leis. Então, cada empresa ela tem que seguir as leis, normas, regras, tudo certinho, para que não venha, como se diz,
pecar, né? Para não venha ter depois ali um rombo de caixa, ter prejuízos e outras coisas mais. Então, por isso você tem que ter uma equipe muito boa aí na parte financeira, né? No entanto, esse simples movimento influenciam nos outros assuntos de frente. Caso, né, você tenha em mente aí toda a sua entrada e saída de negócio do seu negócio, precisa registrado, processado, repassado ao governo, como as taxas, impostos e tudo aquilo que envolve a sua empresa, e dependendo qual o segmento dela, tem X impostos, Y impostos, e aí você tem que estar sempre atento a isso, né? Porque é isso que muitas empresas quebram por falta de pagamento de impostos. Isso é uma coisa assim. Tá complicado? Não, não tá complicado, porque tudo isso que eu tô passando para vocês, a gente vai dividir em tópicos, né? A gente consegue levar aí ao longo do, eu acredito que tudo isso aí para uma gestão de negócio a gente consegue levar aí por um bom tempo, por várias aulas, a gente vai dividindo isso, né? Então, a gente sabe que a contabilidade, ela monitora, gerencia o papel de exercício pelos contadores da empresa especializados nesse assunto. E por fim, vamos lá, né? A liderança que é o principal também, outro ponto muito forte da empresa. A liderança é o quê? Você ter bons líderes que conseguem ser autoconscientes, ter uma ótima comunicação para saber ensinar e delegar tarefas adequadamente, né? Claro que você tem que ter um bom gestor que saiba envolver a equipe, que saiba ser um cara que é humanizado, que saiba conduzir a equipe, né? Como eu citei no começo, você hoje nós temos colaboradores, a pessoa está colaborando com você. Então, hoje nós não temos, eu falo assim que a gente tem, como se diz, antigamente nós tínhamos encarregados, inspetores, né? Hoje nós temos gestores, pessoas que gerenciam e conduzem o andamento do serviço. Então você tem que ter ali pessoas que saibam fazer isso, né? Então você tem que ter um gestor que saiba e que incentiva, tenha pensamentos críticos, estratégia, reconheça os esforços, né, de cada colaborador, sabe escutar e aprender principalmente, porque um gestor não é aquele cara que sabe de tudo, é igual professor. Né? O professor também não sabe de tudo. O professor, eu falo que eu não sei de tudo. Igual outro dia um aluno perguntou, professor, o senhor sabe isso. Eu falei, não, não sei. Eu não sei, eu não posso te responder agora porque eu vou te dar uma resposta que não vai condiz com que não vai ser o assunto. Mas eu vou procurar saber e vou trazer a resposta para você. Foi o que eu fiz. Trouxe a resposta para ele numa outra aula. Ele ficou super contente. Ele falou, pô, professor, vou ser bem sincero, pela primeira vez um professor falou para mim que não sabia. Eu falei, pô, qual que é o defeito? Nenhum. Nenhum, nós não nascemos sabendo, nós aprendemos a cada dia. Então, isso o gestor também tem que saber a fazer isso também. Ele não sabe a resposta de bate-ponto, fala assim: olha, eu não sei, mas eu vou procurar saber. Mas, claro, procura saber, vai atrás e traga a resposta, porque senão você fica aquele gestor meia-boca, né? Que fala assim, o gestor que só sabe enrolar. Né? Então, a questão é isso: você tem que saber aprender e ser capaz de motivar todos os colaboradores da sua equipe, né? Que ela venha a ser um diferencial. Por quê? Pô, eu gosto de trabalhar com o meu gestor lá, pô, é bacana trabalhar com ele está sempre motivando a gente, sempre fazendo reunião, batendo papo, mostrando o que melhorou, o que piorou, o que pode melhorar, quais são as estratégias, e ele escuta a equipe, ele quer ideias da equipe, então isso que é bacana, né? Então isso, a gente sabe que muitos profissionais não conseguem exercer a liderança por esse motivo. E muitas empresas acabam tendo um grande problema quando está no auge por falta de boas lideranças. Então, assim, eu vejo que a liderança ela é como um pai e uma mãe. Ela vai dar carinho, mas também na hora que tiver que puxar a orelha, vai puxar a orelha. E é isso que é o bacana, né? Então, tem que tomar muito cuidado, né? Porque isso se torna muito perigoso dentro do mercado de trabalho. Então, assim, aí a gente vai trazer que a má liderança é capaz de trazer resultados bastante negativos num curto, médio e longo prazo para a empresa. Né? Dependendo qual for o resultado negativo, ela tanto pode cair, despencar de uma vez, ou a longo prazo, médio e longo prazo, a hora que você vai ver, tipo assim, o furo no barco,
Ah, é pequenininho, não, vamos levando, daqui um pouco abre um buraco grande e o barco afundou, né? Então, assim, viu como a gestão de negócio ela tem vários pontos, né? Que é fundamental para o sucesso da sua empresa. E com certeza, quando bem trabalhado, é um pilar-chave para o crescimento e planejado e acertativo e responsável do seu negócio. Vamos lá, no entanto, os pilares que falamos aqui são obrigatórios, mas não são os únicos para se trabalhar. Então, a gente sabe que a gestão de negócios tem toda a sua importância para conduzir a sua empresa, o seu negócio ou o lugar que você vai prestar o serviço. Beleza? Galera, é isso aí. Eu dei uma pincelada até que demorou um pouco, mas assim, a gente sabe que isso a gente pode definir em várias aulas, em vários tópicos aí. Claro que nós vamos ter as discussões, as perguntas, as dúvidas, e isso a gente vai tirando ao longo, né, do período aí. Beleza? Brigadão e vamos lá tocando.